Estamos aqui no nosso chazinho espiritual, nosso chazinho de costume, aquele bate-papo sobre a Palavra de Deus, e hoje pretendo que seja o último da série Vida Íntima. Esse já é o quarto videozinho. E hoje nós vamos avançar um passo nesse assunto, vida íntima. Por quê? Porque há essas inspirações. Infelizmente, a Bíblia diz que os dias são maus e nós temos sido, sim, bombardeados o tempo todo com inspirações para serem trazidas à vida conjugal, à intimidade sexual do marido e da esposa. Essas inspirações têm lá o seu pezinho na prostituição, nesse espírito de prostituição que domina o presente século. Nós temos aí cidades brasileiras que são tomadas e mergulhadas, né, nessa inspiração de sensualidade, nas roupas, nas danças, nas palavras, nas atitudes, tudo com o objetivo de estimular impulsos sexuais. Esse negócio é tão sério, que por causa disso surgiu um mercado milionário, né? Um mercado que, infelizmente, às vezes vereda até para, enfim, crime, coisa do gênero, que é o mercado da pornografia. Né? Uma das vertentes dessa coisa tenebrosa que é a pornografia infantil, que gera aí o crime de pedofilia. Então, lógico que eu estou falando aqui de extremos, mas se nós não tomarmos cuidados, essas inspirações, essas coisas tidas como normal, como moderna, elas acabam entrando no nosso leito conjugal, né? E gerando vícios. E por que a gente fala de vícios? Porque esses estímulos, essas imagens, essas músicas, essas danças e tudo mais, elas produzem em nós, no nosso cérebro, reações químicas, inclusive. Substâncias são liberadas similares à das drogas. E o que é que uma pessoa sente quando usa uma dose? Quem já foi usuário de droga pode falar disso melhor que eu nunca usei nem álcool. Mas de informações dadas por ex-usuários e de informações dadas por médicos, a gente sabe que o estímulo produzido no nosso cérebro traz uma sensação de prazer, de êxtase, e o que é que faz a pessoa se viciar? É que ela procura aquela sensação novamente. No caso da droga, a pessoa vai lá e compra de novo, né? Porque ela quer novamente aquela sensação, só que ela não consegue. E aí ela aumenta a dose em busca da primeira sensação que ficou na memória. Na questão sexual é muito parecido. Há estímulos no nosso cérebro, no nosso corpo, o corpo reage de uma forma prazerosa, satisfatória ou excitante, e aí o nosso cérebro, a nossa mente busca aquilo de novo, talvez não com consciência. Eu vou olhar a pornografia porque eu quero ficar viciada. Não é assim, as pessoas não acordam de manhã pensando, vou jogar a minha salvação no inferno, vou me prostituir, vou adulterar, vou trazer a promiscuidade. Ninguém, não, é um passo a passo. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Hoje a gente vai estar terminando o assunto de vida íntima envolvendo aí marido e esposa, e o nosso chazinho de hoje está lá no livro de Tiago. O capítulo é o 1º e o versículo é o 14. E ele diz assim, hoje eu estou com a Bíblia da igreja aqui, né? A Bíblia do Fala Amigo. Diz assim, mas cada um é tentado quando atraído. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Nenhuma tentação vem sobre algo que a gente não gosta. Então, se aquilo nos afeta, se aquilo mexe com a gente, se aquilo nos excita, é porque gostamos. Então, diz aqui, mas cada um é tentado
quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, envolvido, né? Ele acaba sendo envolvido com a sua própria concupiscência. E aí eu aproveito para relatar um episódio muito conhecido do nosso amigão, o rei Davi. Olha, Deus se refere a Davi como um homem segundo o seu coração, né? Ele fala, achei um homem segundo o meu coração, Davi, nosso amigo rei Davi, herói de guerra. Mas ele viveu uma situação que, na minha maneira de, mania até, né, de ilustrar, eu diria que talvez tenha sido o primeiro contato com algo semelhante a uma pornografia. E não foi por causa da Betseba, não. Foi por causa dele. Vamos entender, vamos lembrar, nem vou ler o texto, que ele é bem grande. O Davi, ele estava numa época de guerra e ele não foi para a guerra, ele mandou os homens irem para a guerra. E aí, depois de um momento de descanso, ele levantou e ele foi caminhar pelo terraço. E ao caminhar pelo terraço, ele encontra a Betseba, que nós já sabemos que é ela, se banhando. As pessoas têm um costume de crucificar a pobre alma da Betseba, mas eu andei lendo e não é bem assim, não. Primeiro, a Betseba estava se banhando na casa dela. Ela não estava assim se expondo, ela estava na casa dela. Mas lembra que não tinha banheiro, né? Então, se tomava banho, às vezes, no jardim e tudo mais. Além do mais, o texto relata que ela tinha saído ela tinha passado pelo período da sua purificação, ou seja, ela estava menstruada. E aí terminou os dias e ela se banhava para sua purificação. Era um banho ritual, não era um banho sedutor, nada disso. Era um banho para cumprir a lei de Moisés com relação à purificação dos dias que a mulher tinha que fazer. E o Davi, ele chega ali naquela hora. E os olhos dele, na maneira como a gente lê o texto, se encheu de sensualidade, porque ele achou ela muito bonita. Ele ficou tão tomado por aquilo, os olhos dele se encheram tanto com aquela cena, que ele manda buscar a Betseba. A Betseba era casada. Veja bem, nas épocas do Davi, Davi tinha esposa para mais de metro, gente. Ele tinha esposa, tinha concubina. Ele poderia usar qualquer pessoa se fosse uma carência fisiológica. Mas não era. Era a sensualidade nos olhos. Aí ele vai e manda buscar. E na época do Davi, os homens poderiam se casar com mulheres, desde que elas fossem virgens. Casar com várias mulheres. Obviamente que eles se casavam com mulheres. Mas eles poderiam se casar com várias mulheres, desde que elas fossem solteiras, não pertencessem a ninguém. E o Davi vai encasquetar justamente com a Betseba, que era a esposa do Urias. E ele não só faz isso, ele manda buscar e eles trazem aquela mulher para o palácio e ele dorme com ela, ele tem relações íntimas com ela. Talvez na cabeça do Davi tenha passado algo parecido. Ela acabou de sair da menstruação, não vai engravidar. Só que engravidou. Olha, isso não estava no programa do Davi. Ele ia ter lá a sua sensualidade satisfeita e ela engravidou. Né? O que aconteceu depois? Ele vai, chama o marido, tenta fazer o marido ir dormir com a esposa. Teve jeito não. E aí você conhece a história, né? Ele manda matar. Friamente, ele calcula a morte do Urias e o Urias morre em lealdade ao rei. Triste, né? Um homem que era segundo o coração de Deus. Ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus? Não. Mas determinadas práticas são ruins demais, mas não fazem com que eles deixem de ser homens de Deus. Porque o que os torna homens de Deus foi o sacrifício de Jesus na cruz e o sangue de Jesus que está sobre ele. O problema é que ele foi capturado pela sensualidade.
né? Alguns que têm práticas aí que não são bíblicas, né? Estão presos em pornografias, estão presos em atos de autossatisfação, né? Popularmente conhecido aí como masturbação, enfim. O detalhe é que, por que Davi não deixou de ser homem de Deus? Porque ele se arrependia rápido. Quando o Natan foi falar com ele, e é aí que me chama a atenção, que a culpa não foi da Betseba. Ela, na verdade, foi uma vítima da autoridade e do autoritarismo de Davi. Ele mandou e ela simplesmente não tinha o que fazer. Isso era muito comum nos tempos da Bíblia. As mulheres, às vezes, eram forçadas a ter relações sexuais com um mais velho, com um vozinho qualquer, só para não serem difamadas, porque se elas dissessem não, eles iam difamar do mesmo jeito. Era uma chantagem, enfim, isso aí é coisa para outro estudo. E o profeta chega para ele e ele se refere, foi Deus que mandou falar com Davi daquela forma, ele se refere a ela como uma ovelhinha. Né? A ovelhinha, a única ovelhinha que aquele homem possuía, aquele homem pobre, e Natan faz aquela ilustração que o homem rico vai, ao invés de usar as suas ovelhinhas, foi justamente na ovelhinha única daquele homem pobre. Davi fica irado, enfim. Mas, quando ele é confrontado, o que acontece? Ele se arrepende rápido. E ele se arrepende mesmo, ele fez aquele salmo, né? Limpa-me, ó Deus, ficarei limpo, né? Não retires de mim o teu espírito. Ele era um homem que se arrependia rápido. E eu queria colocar algumas coisas aí dentro desse assunto aí do Davi. Primeiro, a gente já viu aqui no livro de Tiago, né? Mas cada um é tentado quando atraído. O Davi se sentiu atraído, ele foi embriagado, perdeu o entendimento e o juízo quando ele fez toda aquela armação e aquela estratégia para resolver um problema que ele mesmo criou. Se ele estivesse lá na guerra, né, ele não teria passado por nada daquilo. A ociosidade nos permite cair em laços, pessoal. Deixa eu tomar um golinho aqui. A ociosidade faz mal, né? A gente tem que procurar estar ocupado. E a segunda coisa que me chama a atenção, vamos lá para o Salmo 101, versículo 3, ele diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Então, o Davi, ele pôs os olhos diante de coisa má, coisa errada. Ele viu que aquela senhora estava tomando banho na sua residência. O que tinha que ter feito, gente? Voltado, né? Saída, mulher sem juízo, tomar banho no jardim. Não. Ele ficou contemplando. E é aonde a gente entra na coisa da inspiração. Aquilo que ele viu trouxe uma inspiração para ele. E às vezes fazemos isso. Colocamos coisa má diante dos nossos olhos. Má não no sentido de ruim, porque Tiago lá fala que nós somos atraídos por aquilo que nós somos tentados quando somos atraídos. Então aquilo não é mal no sentido de ser ruim, né? De ser feio, não. Aquilo é mal no sentido de nos fazer mal, de produzir em nós, lembra lá das substâncias que eu falei? Aquilo produz em nós reações dentro de nós e a gente quer aquilo de novo. Eu vou abrir um parênteses aqui. Essas coisas de Facebook, você fica pondo coisa má diante dos seus olhos. Você fica curioso com a nudez ministerial, curioso com a nudez daquele indivíduo, seja pastor, seja líder de outra denominação, da nossa. Quanto mais coisas desse tipo você coloca, aquilo causa dano em você. E se você olha, é porque você gosta de saber da nudez do outro. Foi o que a gente leu em Tiago. Se eu fico fuçando, se eu fico procurando, é porque eu gosto da fofoca, né? Vamos colocar assim, né? E
Ver isso demais vai causar dano à minha compreensão do Evangelho, vai encher meus olhos e pior, de rebeldia, né? E aquilo vai causando um esfriamento no meu espírito com relação ao Evangelho. Quem perde não é o tal líder, não é a tal pessoa, quem perde é o Evangelho. E as pessoas que divulgam isso em Facebook não têm temor de Deus. Posso afirmar isso. Está sendo tomada aí por um momento que Deus tem até misericórdia. Eu lembro do cão. Lembra do cão, filho do Noé? O cão, ele fez isso. Aqui ele não tinha Facebook lá na época dele, né? O Noé tinha bebido demais. Bebido tanto que ele acabou ficando nu. O que o cão fez? Em vez dele chegar lá, ô papai, cria vergonha, um homem velho desse, ficar nesse estado, ele deveria ter dado aquela bronca e coberto o pai dele. Ele não fez isso não. Ele foi a todos e começou a divulgar em que condições Noé estava. Ele recebeu uma maldição enorme por ele ter visto a nudez do pai. Aquele fato era real, realmente ele viu. Mas foi isso que causou maldição nele? Foi divulgar. Então, pessoas que fazem isso não têm temor, né? E que Deus tenha misericórdia dela. Então, vamos voltar para cá, para a vida íntima, que eu já me estendi muito. O colocar coisa má diante dos olhos, no caso aqui, envolve a sensualidade e traz para nós inspirações que não vão fazer bem ao nosso relacionamento conjugal. Diz aqui assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Não quer viciar, não olhe. Não quer ficar viciado, não procure. Não queira conhecer. Se você está querendo conhecer, se seu marido está querendo conhecer, é porque há um gostar ali. Lembra que eu falei que o Davi se arrependia rápido? Mas ele se arrependeu por quê? Porque ele foi confrontado. Ninguém sai dessa situação de excesso, de pornografia, de prostituição e outras coisas mais, certas anormalidades. Tem gente que gosta de ter intimidade com sofrimento, é o sadomasoquista, né? Tem gente que gosta de utilizar palavras, palavrões mesmo, palavras de ofensas, palavras obscenas, enfim. O imaginário do ser humano aí vai longe nessas coisas. Então, o salmista ele fala aqui: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam. Então, eu não devo buscar inspiração nessas práticas, nessas modas, né? Nessa fase agora, todo mundo fala que a mulher tem que ser empoderada, e a mulher empoderada, na compreensão dele, é quase uma promíscua, é quase uma situação assim de vulgaridade. Agora, um outro detalhe também é importante, né, gente? O inverso, o extremo do inverso, lembra lá de Corinto? Que tinha os libertinos e tinha também os abstêmios, né? Os abstêmios acreditavam que não tinha que fazer nada. E ele tinha prazer nessa aparente santidade, né? Também não é assim não. Uma vez eu atendi uma obreira e ela era convertida e o marido não, e ela falava que o marido sujava ela. E aí ela não queria ter intimidade alguma, porque o marido era incrédulo. É isso que está na Bíblia? Pelo contrário, a Bíblia fala que a mulher crente santifica o marido. E aí veio uma pergunta: como é que a gente santifica o marido? Pela fé. Pela fé na palavra de Deus. Eu lembro do testemunho de uma senhora que o marido tinha gosto por práticas que a gente já aprendeu que não deve se realizar, a nossa igreja entende que é errado, né? Então, o que ela fazia? Quando ela ia ter intimidade com o maridão, ela apresentava as mãos dela a Deus, santifica Deus, coloca a tua virtude nas minhas mãos, e onde eu tocar no meu marido, o Senhor vai santificá-lo. É pela fé que se faz isso. Mas para você ter fé, você tem que ter a palavra de Deus, né? Não é mágica, é um combate espiritual. E aí, pessoal, nós entendemos como é que começa, né, os vícios, e é um abismo chamando outro abismo, é uma coisa diferente, é uma pimentinha aqui, é um não sei o que ali, com essas inspirações que nos trazem a sensualidade que tem por trás dela, por dentro dela, sobre ela, envolvendo espírito de prostituição, né?
Lembra lá do texto de Apocalipse, que Deus ficava triste com uma determinada igreja por causa da tolerância dele daquela igreja com Jezabel, né? Mas vamos voltar para cá. Vamos lá, para encerrar, a uma boa notícia. Ai, pastora Mirth, que bom que veio uma boa notícia, porque eu já estava ficando triste comigo mesmo, não tem mais jeito? Tem. Lembra lá que eu falei que o Davi continuou sendo o homem de Deus? Tem vários salmos, né? Um que eu gosto muito é o Salmo 91, porque a mim se apegou, eu o livrarei. E eu salvarei porque conhece meu nome. Mas olha que boa notícia está aqui no Salmo 124, o versículo é o 7. A nossa alma escapou. Não é bonito? Quando você se apega a Deus, Ele faz você escapar. Você pode estar mergulhado na pior das pornografias, no pior dos vícios. No final do vídeo eu vou colocar sugestões de livros. Né? A gente tem alguns autores que o Missionário Soares recomenda, que é o Steve Gallagher e também a sua esposa. Então, ao finalzinho do vídeo eu vou colocar o nome dos livros que vai ajudar a você confrontar a você mesmo. Você está sendo tentado naquilo que você gosta. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer, Deus, eu gosto disso. Mas eu sei que isso te entristece. E aqui diz, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se. A palavra de Deus, ela despedaça o jugo. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus, ela tem o poder de uma espada mais cortante, né? Uma espada de gozo mais cortante, que ela penetra a divisão da alma, separando aí as intenções do coração. Nós temos que crer. Você pode escapar. Você pode sair desse vício. Seu marido pode sair desse vício. Seu casamento pode ser desintoxicado e vocês viverem livres para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela sua palavra e que o Senhor possa trabalhar mais e mais no coração de cada uma de nós, fortalecendo-nos, fazendo-nos crescer na tua presença. E onde houver a necessidade de sermos confrontadas, quebrantadas, que assim seja, com a tua bondade, com a tua misericórdia e com o teu amor. Nós precisamos da sua ajuda, nossos maridos precisam da sua ajuda, nossa igreja precisa da sua ajuda e nós cremos que ela é certa, porque o Senhor assim diz, porque a mim se apegou, eu o livrarei e o salvarei, porque conhece meu nome. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.